Quando virar a diferença? Não, já aqui, gatilhado já. Varão, a senha é dele, Varão. A senha primeiro. Pode ir. Por gentileza, faça a pergunta, Varão. Qual o nosso ser é um ser pecaminoso. A gente peca todo dia. Como eu estava falando, a gente peca, pede perdão. Quando não peca fazendo, peca pensando. Esses nossos atos, esses altos e baixos que temos, como Deus lida com essa nossa vida cheia de pecados? Eu acho o seguinte, que uma pessoa que peca, pede perdão, tipo assim, Deus lida isso como uma forma de você estar melhorando ou tentando melhorar, ou às vezes chega a ser uma brincadeira com Deus. Então você pede perdão, peca, se tem 300 e poucos dias no mês, no ano, você peca 200. Como é que Deus lida com o nosso estilo de vida, com a nossa vida pecaminosa? Rapaz, deixa eu te falar. Primeiro assim, Deus, Ele não nos salvou e Ele não perdoou apenas os nossos pecados, porque aí seria uma obra incompleta, inacabada. Deus, Ele nos perdoou e nos salvou não de um estado, mas de um ser. Ou seja, Deus nos salvou e me salvou de um ser pecaminoso. Então Deus me salvou não dos pecados, e sim do pecado. Existe um pecado que a gente chama na teologia de pecado máter. É o pecado que gera todos os outros pecados. Esse pecado é chamado de pecado de incredulidade, de não crer no Filho de Deus. Isso está escrito em João, capítulo de número, irmãos, 16, né? Me ajudem aí, 16, deve ser verso 8, 9 e 10. Vai falar aí de um pecado que a gente julga ser o pecado, porque assim, a religião, ela sempre vai colocar essa questão: você fez, você tem mérito; você não fez, você tem demérito, né? Você fez, você tem crédito; não fez, você tem débito com Deus, dívida. Você merece, você não merece. Tem pecados que você comete, então Deus vai te retribuir de tal forma. Quando você acerta, Deus te recompensa de tal forma. Isso é uma lógica religiosa do Antigo Testamento. Tá certo? Em Cristo tudo foi perdoado. E Deus me salvou do quê? Me salvou de mim, do meu ser pecaminoso. Não do que eu fazia apenas, e sim de quem eu era. Então Jesus me salvou de quem eu era. Aí a pergunta é: nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Qual a pergunta? A segunda. Nós? Pecadores porque pecamos? Não, eu perguntei primeiro. Não, então, segunda? Eu perguntei primeiro, é a segunda que você está filmando? Segunda. Quem acha que é a segunda? Eu vou repetir. Nós somos pecadores porque pecamos, ou nós pecamos porque somos pecadores? A primeira. A primeira. Inverti de propósito. Quem acha que é a primeira? Levante a mão. Quem acha que é a segunda? Quem não quer opinar? Vocês não opinaram? Amados, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. É inevitável, é impossível que qualquer cristão não peque. É impossível. Agora, há outras implicações que não vai dar tempo de eu estar explicando, porque a gente precisaria estar discutindo a soteriologia, a martiologia, a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Mas só para a gente entender que Deus não pensa como a gente pensa, certo, irmão? Deus não pensa como nós pensamos. Então nós sempre pensamos que nós fomos ensinados assim desde sempre, desde criancinha, que tem papai do céu, se você fizer isso ele te castiga, né? Se você for bonzinho, o pai te dá bicicleta no final do ano, videogame e tal, aquilo, né? Se comer tudo, tem sobremesa. Então a gente sempre nessa lógica, na igreja a gente faz isso, com as criancinhas inclusive, né? Com as criancinhas a gente faz isso. O que a gente faz com as criancinhas? Premia quem foi melhor, né? Não é assim que a gente age? A maioria das igrejas evangélicas é assim. Então, ela fez toda a lição, acertou, premia, tá? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está premiando
a criancinha, mostrando para ela que ela é recompensada à medida que ela acerta. Eu acho que isso não deveria ser assim. Eu acho que nós deveríamos, inclusive, uma perspectiva que eu entendo ser bíblica, que se uma acerta, então ela deve compartilhar como que ela acertou com as outras. E a recompensa dela é justamente essa: partilhar aquilo que ela recebeu, que ela acertou com as outras. Então essa lógica de acerta é recompensada, erra é punida, essa lógica não é a lógica de Deus. Em Cristo está tudo resolvido, irmãos. Não é essa questão assim, estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo. Cuidado, irmão, você, naquele dia que Jesus vier te arrebatar, você deu uma vacilada. Já pensou? Aí 38 anos da minha vida, sirvo a Deus ali, dedicado, piedoso, renunciando. Deu 5 minutos de loucura, irmão. Depois de 38 anos. Aí Jesus vem bem ali. Aí Jesus falou: meu filho, ó, se fosse uns 5 minutos atrás você ia, mas é agora, então você vai ficar. Aí um dia o irmão questionou isso para mim e falei: André, como que é esse negócio aí de... Isso já faz bastante tempo, faz uns 14 anos que eu ouvi essa conversa, na porta da igreja. Ele falou assim: irmão, como que faz então o cara lá, de repente, na hora que Jesus vem e dá uma vacilada? Eu falei: ó, meu amado, Jesus ele não vai julgar um ato meu, não. Ele vai julgar o meu caráter. E o meu caráter não mudou porque eu errei pontualmente. Você entende? Então essa é a questão. Então nós pecamos, é um processo, porque somos pecadores. Nós somos pecadores, é inevitável que nós vamos pecar. Não na prática do pecado, quanto mais teimosamente, é um hábito. Não, é um acidente. Nós pecamos, é impossível que ninguém peque que deixe de pecar, isso é impossível. Agora, todas as vezes que eu pecar, eu preciso sentir isso dentro de mim. O Espírito Santo tem que gerar um incômodo em mim. Esse pecado, esse sentimento de pecado é uma bênção de Deus. Quando o Espírito Santo consegue me entristecer, porque o Espírito Santo entristece a nós, isso está em 2 Coríntios, capítulo 7, verso de número 10. A aguinha é a deixa, vai não para pegar a Bíblia. Né? Calma, vamos pegar o texto, depois você dá sequência, vamos entender o texto, vamos entender o que eu estou falando. Aqui, mano, segura o anjo aí, eu sei que eu sei, mas calma, vamos entender. Já está satisfeito com o que eu falei até agora? Não, então calma aí, mano. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Segura o anjo, mano, calma aí, vamos devagarzinho aqui. Vamos ver se a gente compreende, depois a gente vai, né? Tem dó de mim, mano? Calma. Que tem? Alguém pode ler, por favor? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então o Espírito Santo, ele gera em nós uma tristeza que nos leva ao arrependimento. Tá certo? Então quando a gente peca, tem que haver um arrependimento, tem que haver um sentimento de tristeza. Quando há isso, então eu vou até Deus. O Senhor, restaura a minha vida. Esse é o pedido. Não é perdoa o meu pecado, restaura a minha vida. Porque quem entende que em Cristo já foi perdoado, não pede mais perdão. Eu já fui perdoado. Eu já fui perdoado do principal pecado e o único pecado que poderia me levar à eternidade sem salvação, que é o pecado de não crer em Cristo, que é o João capítulo 16, verso 8, 9 e 10, né? Que é o João capítulo 3, verso 17 e 18, é 18 me parece, né? Quem crê em Cristo É o 8, 9, 10, né? é o A do João, né? É 8, 9 e 10, 8, 9, 10. que vai dizer o que lá? Vamos primeiro para o João capítulo 3, verso 18? Vamos lá, depois a gente vai para o João 8. João 16, né? Isso, 16. Ah tá, não o capítulo 8, 16, né? Mas vamos primeiro isso. Vamos para dois textos em João, capítulo 3, verso 18. O 16 todo mundo já sabe de qual. Vamos para o 18, né? Isso é o texto áureo. Ainda que a minha mãe não me punia para eu decorar esse versículo, mas esse todo mundo sabe, 3,16 de João. Vamos lá, 13,18 de João. 3,18, alguém lê, por favor. Pode começar. Isso. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso.
Então, o que leva uma pessoa à eternidade sem a salvação e o que leva uma pessoa à eternidade com a salvação? O não crer em Cristo e o crer em Cristo. Tá certo? É isso. É o pecado que levará o homem para a eternidade sem salvação. Não crer em Cristo. Porque a partir de não crer em Cristo, é que todos os outros pecados, eles vão contribuir para o juízo. Quando eu creio em Cristo, então eu estou absolvido do principal pecado, que é o que gera todos os outros. Porque o pecado da incredulidade é o que vai gerar todos os outros pecados, que é o João capítulo 16, verso 8, 9 e 10. Né? Como que a gente canta o hino 15 da harpa cristã? Ô, meu irmão, sei que é pentecostal e não sabe desse trem aí, tá mal. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Tá fraco esse negócio. Não, de novo lá. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Meus pecados castigados em Jesus. Não está escrito assim nem na harpa cristã. É meu pecado. Não tem plural. Na harpa cristã, estou falando dentro da Bíblia. A harpa cristã está o meu pecado, é um pecado singular. E o autor estava se referindo a João capítulo 16, verso 8, aí vocês podem ler. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então não são dos pecados, né? Mas pode continuar, meu irmão, desculpa aí. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Isso, e do juízo, porque tem o outro aí. Aí vai para o 11, né? Isso, o 11 também. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. É o Satanás. Então olha só, irmãos, o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, é um pecado singular. Embora seja verdade que de todos os outros pecados é o Espírito Santo que nos convence. Mas o que Jesus está dizendo aqui é do pecado. E qual é o pecado? Do pecado, no verso seguinte, será do pecado, verso 9, né? Do pecado porque não creem em mim. Porque não crê em mim. Qual é o pecado? De não crer em Cristo. Porque é a partir de não crer em Cristo que eu sou culpado de todos os outros. E no momento que eu creio em Cristo, eu sou absolvido de todos os pecados. Então é isso que vai vai definir a minha salvação, a minha perdição eterna. É crer em Cristo. Então em Cristo eu sou perdoado de todos os meus pecados uma única vez, irmãos. Eu não preciso pedir perdão quando há essa compreensão no entendimento, tá certo? Então eu sei que em Cristo eu fui perdoado. Deus se relaciona comigo agora a partir de Cristo, comigo ou em Cristo, eu em Cristo. Então se eu estou em Cristo, eu estou perdoado, eu sou perdoado. Então ainda que eu peque, esses pecados automaticamente já estão perdoados porque eu estou em Cristo. Eu não tenho que pedir perdão, eu só preciso pedir que Deus me restaure, irmãos. Só. Então nessa restauração, vida que segue. Você entende? Então essa ideia religiosa, pequei e pedi perdão. Quem tem a consciência que em Cristo já está perdoado, está e será, não, está eternamente perdoado. Eu tenho a vida eterna e eu sou salvo. É um estado e uma condição presente. Se eu saio de Cristo, aí não tem jeito, não é certo? Ainda que eu peça perdão, mas se eu não estou em Cristo, então há remorso que gera um arrependimento, que se não estou em Cristo, esse arrependimento é um remorso, porque eu vi que eu tive um prejuízo, um pouco de inteligência, você sente remorso. Calma, vamos devagarzinho que tem mais gente na frente. Você falou que é pecado mater? Mater, é o pecado mãe, é o pecado que gera todos os outros, é daqui que nasce todos os outros. Mais ou menos, não é só o número 1, é o principal, é o pecado da incredulidade, irmãos. É o pecado da incredulidade que levará todas as pessoas. Foi o pecado da incredulidade lá no deserto que fez com que uma geração toda, quase 2 milhões de judeus, não entrasse na terra prometida. Da incredulidade, a partir da incredulidade eles murmuraram. A incredulidade. Oi? Tanta coisa que eles viram. Então os milagres não geram, a fé não gera milagre, nem o milagre gera fé. Tá certo? A fé
Ela precisa gerar a credulidade. E a credulidade é o que nos salvará, porque eu sou crédulo em Cristo. Eu creio em Cristo, né? Então essa questão, irmãos, eu já sou perdoado, já sou. O que eu fizer está tranquilo, no sentido que eu não preciso mais me desesperar. Essa salvação não é pueril, não é líquida, não é um negócio assim que a qualquer momento, qualquer pecado já me perdi. Não, nós estamos na mão de Cristo. Ele disse: estão nas minhas mãos e ninguém pode arrebatá-las. Ninguém, irmão. Quem está nas mãos de Cristo, nem pecado arrebata da mão de Cristo, nem Satanás, nem pecado. Eu não consigo, tá certo, irmão, fazer com que a minha salvação ela se dilua, porque se eu estou na mão de Cristo, a mão de Cristo é muito mais poderosa do que a minha fraqueza, do que os meus pecados, do que as minhas tentações. O Espírito vem e me renova. Todas as vezes que eu peco, se eu estou em Cristo, o Espírito Santo vem e me renova, e me limpa pelo sangue. Eu só continuo em Cristo, na comunhão, não perco a comunhão. Eu peço: Senhor, me restaura. Foi o que Davi fez. Davi no Antigo Testamento tinha a compreensão melhor do que muitos crentes hoje no Novo Testamento. Que Davi, ele pecou, pecado, negócio feio, né? Assassinou, adulterou e depois assassinou uma pessoa que parece que era mais fiel e justa que ele, e tal, fez aquela desgraça toda. E aí ele disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. O que ele perdeu foi a alegria, porque o pecado tira a alegria, vai tirando a alegria, vai tirando a alegria, vai tirando o prazer de louvar a Deus, de buscar Deus. O pecado é perigoso, a gente não subestima o poder do pecado, que ainda nos ataca, que ainda nos influencia, que ainda nos atinge. O pecado ainda, tá certo? De alguma maneira nos machuca. O pecado ainda é uma realidade em nós, não é externa, internamente está em nós. Então vai tirando a alegria da salvação. Ele diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Dá-me um espírito reto, né? Mantém-me no espírito reto. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Então ele sabia disso, precisava ser restaurado por Deus, porque ele era salvo. Davi era salvo. O pecado que ele cometeu não deixou de ser salvo. E aí a gente vê o homem santo, que no pecado ele se arrepende, sofre, se angustia, né? O pecado na vida do homem e mulher cheia do Espírito Santo é um negócio terrível. É por isso que não tem brincadeira de pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, porque o pecado para um salvo é algo complicadíssimo, angustiante. É um negócio assim que machuca, que ofende, que entristece. Então quem é salvo, quem é cheio do Espírito Santo, quem foi alcançado pelo Evangelho, ele não brinca de ficar pecando porque sabe que Deus vai perdoar. Não, aqui tem uma coisa muito errada nesse processo, tá certo? Quem vive assim, eu acho que tem uma coisa muito errada nesse processo de regeneração. Mas Varão, o irmão Edivaldo quer perguntar, e tu antes, Marcelo, também. Ou não quer mais? Desistiu? Esqueceu? Louvado seja o nome do Senhor. Então vai lá, Varão. Então, o pecado que fala que peca no sentar, peca no andar, peca no falar, porque no sorrir você peca. Ô louco, é aquele sorriso lagarto, né? Que é o falso, peca também, né? É assim, a gente diz assim: nós pecamos por obras, por palavras e por pensamentos, né? Ou seja, ele não escapa. Não tem. Agora tem um quarto ponto aqui que as pessoas geralmente eu não vejo citando, tá? Então geralmente em todo esse tempo eu sempre ouço falar: a gente peca por palavras, a gente peca por pensamento, a gente peca por ações, né? Por atos. Mas tem um negócio muito mais perigoso do que isso, que é invisível, né? O pensamento também mas o pensamento geralmente se desemboca na palavra ou no ato. Mas tem um negócio interessante aqui que é perigoso. Nós pecamos por abrigar sentimento negativo no coração. E aí, às vezes, nem sempre se exterioriza. Amargura, rancor, mágoa, vai juntando. E o Hebreus, capítulo 12, vai falar sobre essa realidade. Capítulo 12 de Hebreus vai falar sobre esse negócio. Então, por aqui a gente vê que ninguém escapa, né? Capítulo 12, verso 15, né? Capítulo 12, verso 15 de Hebreus. Tendo cuidado, então olha o alerta aqui, irmãos, a luz vermelha piscando aí. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus.
Isso seria um negócio desesperador. Porque se é a graça que nos faz reconhecer tudo isso e nos manter na presença de Deus, imagina se a gente fica privado dela. Bom, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Olha só, o texto vai falar inclusive de um acontecimento que houve lá atrás, verso 16: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha, irmãos, Esaú religiosamente era muito melhor do que Jacó. Jacó era um cabra enrolado, como eu já falei aqui na primeira parte, cabra ruim, enrolado, um crente 10 mantelado, 10 viado, 10 consertado, era 10, né? 10 conjuntado, 10 regrado, era 10 de tudo quanto é imaginação que vocês têm do 10 aí. Agora vai dizer que Esaú, olha só, ele buscou com lágrimas, mas era remorso, não achou nele no coração lugar de arrependimento. Ele viu que perdeu a bênção, ele viu que ia ter um prejuízo, né? É aquele irmão que não peca porque eu tenho medo da mão de Deus, eu peco porque serve a Deus, por medo do inferno. Por que você contribui financeiramente para o devorador não pegar? O Jordano falou isso uma vez, ele falou assim, que o maior ganhador de alma para Deus é o diabo, a maioria dos crentes da minha igreja com medo de ir pro inferno. É mais ou menos assim, irmãos. Então, é essa paranoia toda que se vive religiosamente, né? Essa paranoia religiosa é que faz com que as pessoas tenham uma relação superficial com Deus, que não ame a Deus, que não entenda a gravidade do pecado, que é uma ofensa a Deus, a qual nós não queremos ofender porque nós o amamos. Eu não quero ofender ninguém que eu amo. Quando eu ofendo, me entristece. Eu vou, inclusive, a essa pessoa tentar reparar esse eu, não é? Então me incomoda, aquilo me gera uma angústia, um mal-estar. Então essa é a relação que a gente tem que ter. Não é esse negócio de Deus lá no céu e qualquer hora pode me fulminar e eu tenho que ter cuidado, andando, pisando em pontas de casca de ovo e tal. Não é essa a questão. Então a gente precisa entender todo esse processo, irmãos, para a gente saber o que é o Evangelho e o que o Evangelho faz na vida da pessoa. Então o Evangelho é essa pessoa que ela foi limpa pelo sangue de Cristo, ela tem que ser limpa pelo sangue de Cristo. Porque essa pessoa que ela pensa assim, Jesus perdoa, não perdoa se eu pedir perdão? Depende desse perdão, é sincero. E aí só Deus pode julgar isso, né? Só Deus pode julgar isso. Mas eu vou então pecar e pedir perdão. Já é evidência que essa pessoa não tem temor de Deus, não ama a Deus, tá certo? E usa a graça de uma forma desgraçada. Isso que é mais ou menos a pessoa que ela troca de roupa sem tomar banho. Aconteceu com você já, meu irmão? Não confessa o pecado. Vou olhar e risar de alguns aqui já denunciaram. Você já fez isso, eu sei. Já trocou de roupa sem tomar banho. Correria do dia a dia. Do dia a dia, né, mano? Quem nunca, né? Quem nunca dormiu sujo e acordou limpo, né? Então, o que acontece? É mais ou menos essa situação. Estou com a cara assim meio. Cara, inocente, né? Olha, ó. Um acusando o outro aí, tá vendo? Em ambiente de pecado, meu Deus. Então, amado. Então, o que acontece? Só para ilustrar essa questão de uma pessoa trocar de roupa sem tomar banho, é uma pessoa que ela de fato quer usar a graça de Deus, né, nesse sentido, se beneficiar dessa possibilidade de ser perdoada, mas viver pecando. Então, na verdade, ela está numa roupagem de limpeza, uma roupagem religiosa, mas ela é imunda. Ela é imunda, ela é suja. Ela por Deus não é reconhecida como uma pessoa limpa, purificada pelo sangue de Cristo, porque ela usa dessas artimanhas. A gente é assim, né, irmão? A gente é essa. Não estou falando nem de crente brasileiro, estou falando do ser humano. Ele é assim, né? Ele quer achar um meio de contornar o negócio, dar um jeitinho de reparar o erro, de pôr uma folhinha para cobrir a vergonha, né? De fazer uns rituais, cumprir uma tabela de agenda na igreja, né? Cumprir algumas regrinhas, fazer algumas rezas no dia, fazer uma campanhazinha, dar esmola lá no envelope. E eu estou usando esses termos porque é daí para pior, né? Não quero usar outros para não impactar mais vocês, não chocar, mas é daí para pior que Deus vê, tá certo? Então tudo isso que a gente faz
Para Deus é reza, é esmola, é hipocrisia, porque Deus não se agrada dessas coisas de sacrifício. O próprio Davi, no capítulo 51, ele disse isso, no verso 16, 17, diz: Senhor, tu não te agradas desses negócios todos de holocausto, de sacrifício, senão eu daria. Se fosse isso necessário, eu daria. Davi daria mesmo, e como fez outras vezes, não tinha miséria, ele fazia mesmo. Só que ele chegou à consciência que não são dessas coisas que o Senhor se agrada, senão eu não faria. O Senhor se agrada de um coração quebrantado e contrito. Dessas coisas tu nunca vai desprezar o Deus. Percebe, irmão? Então o Evangelho, ele muda interiormente, internamente, e lá no âmago, lá na divisão do espírito da alma, lá no ser do homem. Então ele muda o ser do homem. Não é o que o homem faz, é o que o homem é. Então surge a nova natureza, o novo homem, o renascido em Cristo. O Espírito Santo como sendo a fonte da sua vida agora, e essa fonte jorrando para a vida eterna. A conexão é aqui, Deus, irmãos. Capítulo 7 de João, verso 37, 38 e 39 vai dizer isso. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim, beba, como diz as Escrituras. Quem crê em mim, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Salto para a vida eterna, né? A conexão aqui é o meu espírito e eternidade. É o Espírito Santo agora tendo comunhão com Deus. E aí, amados, o pecado já não nos agrada mais. A gente começa a ter ojeriza do pecado, asco, nojo do pecado. Não é que eu não pego, o pecado cheira mal o meu olfato, como cheira mal ao olfato de Deus. Não é que eu não pego, o pecado me desagrada, porque tudo que desagrada a Deus me desagrada, e tudo que agrada a Deus me agrada. É simples assim o processo, porque a natureza de Deus está em mim, irmão. Então não é, por exemplo, somente não pecar, é odiar o pecado. Deus odeia o pecado, e a gente está muito insensível, muito indiferente, muito cúmplice, complacente, muito aceitando tudo como, é assim mesmo. Não, irmão. O nascido de novo, ele fica indignado com o pecado, ele fica incomodado com aquilo que estão fazendo, colocando o nome de Deus e do Evangelho, como foi Cristo, quando entra naquele ambiente que deveria ser um ambiente propício para promover comunhão e adoração a Deus, vendo os homens fazendo daquilo uma casa de câmbio, um covil de ladrões. Aí quando Jesus toma aquela postura, aquela indignação, aquela ira santa, veio logo na mente dos discípulos o salmo: o zelo da tua casa me devorou. Vocês percebem? Então tem gente que é muito neutra. Não, quem é cheio do Espírito Santo não é neutro com o pecado nunca. Indigna ele, porque o Espírito Santo que habita nele odeia aquilo. Então o que Deus ama, nós amamos, o que Deus odeia, nós odiamos. E se Deus odeia o pecado em nós não pode ser um negócio assim, neutro, negociável. Não, tudo bem. Então tem um negócio muito errado nesse processo que a gente está, irmão. Percebe que o negócio está feio do nosso lado? Cada um vai avaliando como que é esse processo na sua vida, só para ver, meu Deus do céu, né? Acho que falta alguma coisinha assim, um enchimento maior do Espírito Santo, o Evangelho vindo com um poder maior de transformação da minha mente, de tudo o resto, né? A gente fala de mente, a gente está falando do homem integral, dos sentimentos, das vontades, dos desejos e tal. Está desanimador essa aula, tá? Mas se a gente não entender todo esse processo, fica difícil a gente apresentar o Evangelho, né, irmãos? O Evangelho, a gente só vai falar daquilo que a gente de fato experimenta. A gente só vai passar a vida, porque quem tem vida gera vida. Quem é estéril não pode gerar. É estéril, não tem vida, não tem a semente, não tem o sêmen, não tem o esperma de Deus. Tem o esperma do Evangelho, né? Não tem a semente divina em si, que é a mensagem da palavra. A palavra é o esperma, é a semente, é o sêmen. É a palavra, não é? Jesus não foi semeando? Não é a palavra de Deus? Não sei, é assim. A palavra é essa mesmo, no original. Estou buscando lá do grego. Tu quer fazer a última pergunta? Eu não garanto a resposta. És tu ou não? No caso, ficou para mostrar um pouquinho de trás. Como a Jesus mesmo disse, aquele que... Tá, desculpa só te interromper. Eu respondi alguma coisa tua, Edivaldo? Nem mais ou menos, eu não entendi muito. Não. Depois, então vamos ver se eu depois consigo. Sabia que a gente peca no sentar, no levantar, no sorrir, Sim. no
mandar. Como que é esse pecado? Não, quando a gente fala assim que nós pecamos por pensamentos, palavras, obras e por abrigar sentimentos, quer dizer que não tem possibilidade de a gente não pecar. Nós somos, por natureza, pecadores. Então não tem jeito. É só para mostrar, quando a gente fala isso, Nivaldo, só para mostrar que não tem um sequer que é justo diante de Deus. Não tem um sequer. Então só para a gente nivelar como nós somos mesmo, pecadores. Então nós pecamos, lá. Não tem jeito. Eu posso me esforçar o que for no dia. Vamos pegar 24 horas, vamos tentar 24 horas se não pecar. Não tem jeito, lá. Ou por um pensamento, ou por um ato, ou por uma fala, ou por um pensamento, fala, entendimento, né? Abrigar sentimento. Por um desses 4 vias a gente vai pecar 24 horas. Imagina a vida toda. Então é nesse sentido, não tem jeito, a gente peca. Então não tem condição. Nós somos colocados diante de Deus como pecadores, imundos e injustificáveis e insuficientes. Então nós não confiamos em nós. Nós acreditamos e confiamos no sangue de Cristo, na obra de Cristo, é suficiente, e o que Ele fez não precisa ser acrescentado nada, é suficiente, basta, está consumado, é o que Ele disse na cruz. Eu não posso acrescentar nada. Agora eu, como salvo, eu vou viver de uma maneira que eu vou me parecer com Cristo, porque a natureza de Cristo está em mim sendo a cada dia edificada. Nesse sentido, é um processo, entendeu? É nesse sentido aí. A Bíblia fala que Jesus diz que aquele que crê em mim será salvo, aquele que não crê será condenado. E quando a pessoa é ímpia e fala assim, mas eu creio em Cristo, o importante é eu e Deus, mas a vida não condiz com aquilo. Fica meio complicado. É só crer em Cristo mesmo? Ou tem crer em Cristo, mas tem uma coisa por trás disso? Como é que funciona? Só lembrar o que eu falei no começo da aula. Só lembrar o que eu falei no começo da aula. Precisa ter um fruto, precisa ter uma evidência. Precisa mostrar isso. Então, é porque a gente tem um entendimento que crer é algo do intelecto. Crer é algo subjetivo. Quando a Bíblia diz que nós temos que crer, a fé bíblica, ela, para ilustrar, para que a gente entenda, é um jogador de futebol que ele vai correndo atrás da bola. Ele faz um esforço enorme. Ele tenta alcançar a bola. Aí o narrador vai falar assim, ele acreditou na jogada. Quando ele acredita na jogada, ele crê na jogada, ele não fica parado pensando, isso é verdade, eu poderia alcançar essa bola, eu poderia me esforçar. Não é algo do pensamento, é algo concreto, ele se lança, ele se joga. Então a fé bíblica, ela desemboca, a fé bíblica é mostrada pela obra, pela vida, pela conduta, pelo caráter, pelas relações. Então eu creio não é no sentido de crença intelectual, assentimento, concordância intelectual. A fé, ela é mostrada pelo que eu sou. Então se eu creio em Cristo, então mostra para a tua vida. Não, eu creio no meu coração. Não, biblicamente isso é inaceitável. É inaceitável. Crê em Cristo, então vive como Ele disse que tinha que viver. É simples, não é assim? É isso que a Bíblia diz. Você crê em Cristo? Então imita. Você crê em Cristo? Então vive como Ele viveu. Isso é a crença bíblica, isso é fé bíblica. Não é eu creio em Cristo, eu tenho Jesus no coração. Não, é insuficiente isso. Biblicamente isso aí não tem conexão. Não tem mais Bíblia que isso aí. Não, lógico que não. Eu creio em Cristo, mas mostro o contrário. Então isso nós chamamos de hipocrisia. É hipócrita, meu Deus do céu. Se eu falo que eu acredito em uma coisa, mas vivo outra. Hipocrisia. Você crê em Cristo, mas não vive, então você é hipócrita. Você é falso, você não é verdadeiro. Como assim? Se você crê em Cristo, você tem que obedecer o que Ele disse. Você acredita nas palavras de Cristo? Acredito. Então vem cá, o texto diz isso, diz isso, diz isso, diz. Por que você não vive? Acabou, irmão, não tem conversa. É um negócio simples, não tem muita elaboração teológica. Então, é fato.